Os cariocas, eles estão podendo zoar o Brasil inteiro nos últimos anos, porque o quê? Eles ficam ganhando aí Libertadores em sequência. O Botafogo nessa temporada, aí teve o Fluminense na temporada passada, aí teve o Flamengo ganhando mais de uma Libertadores nesses últimos anos. Então, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer aqui um mano a mano de cariocas campeões da Libertadores contra paulistas campeões da Libertadores. E eu já vou avisar, nesse século, né? E eu já vou avisar as belezinhas que estão aí assistindo, que no máximo tem 4 jogadores de cada time, tá? Então não vem aqui encher o diabo do saco que tinha que estar não sei quem, que tinha que estar não sei quem. Tem no máximo 4 de cada time. Porque todo mundo tem que estar representado aqui, porque todo mundo foi campeão. Combinado? Exato. Roda a vinhetola. Muito bem, vamos começar esse negócio, Vitor Sérgio, com o Rogério Ceni de 2005 ou com o Fábio de 2023? Poupa tempo, né? O Rogério foi um goleiro monstruoso e ainda foi artilheiro do time na competição, né? Poupa tempo. É poupa tempo, Murphy? Eu acho honestamente que a única briga do Rogério de 2005 seria talvez com o Cássio do mata-mata de 2012 e acho que ainda assim daria Rogério Ceni. Então, o Rogério leva essa. Cicinho, de 2005, Formiga, ou Samuel Xavier, de 2023? Cara, aí a gente tem uma parada, porque se for pela grife, pelo jogador, é muito evidente que dá o Cicinho. O Samuel Xavier fez uma fantástica Libertadores, né? Mas o Cicinho também jogou muito, e aí eu acho que o que vai ganhar é, de fato, quem foi mais jogador, então eu vou votar no Cicinho. Mas só pra deixar claro que eu não acho nenhum absurdo a disputa, tá? Ô, Vé, você vai com quem? Com o Cicinho ou com o Samuel Xavier? Eu vou no Cicinho, acho que o Samuel Xavier fez uma grande Libertadores, de fato, mas acho que o Samuel Xavier, por exemplo, poderia nem estar representado, poderia ser o Rafinha, que acho que o Rafinha fez uma Libertadores de 19 melhor do que a do Samuel Xavier, por exemplo. Então eu voto no Cicinho. São 4 no máximo de cada time. Eu sei, mas não, só pra dizer. É igual as regras do Mundial da FIFA, porra. Tem que ter as limitações, senão vira bodega, né? Vira bodega. Então aí acho que facilita pro Cicinho. Tá bom. Gustavo Gomes, 2021, porque foi aquela coisa que a temporada começou em 20 e acabou em 21, né? Ou Rodrigo Caio, de 2019? É difícil, mas eu vou votar no Gustavo Gomes pela consistência, né? Acho que pela regularidade. Acho que o Rodrigo Caio fez uma Libertadores muito boa, mas, por exemplo, no Flamengo e Fluminense eu votei no Nino, por exemplo, contra o Rodrigo Caio, né? Então, só para fazer o ponto que eu fiz do Rafinha, então eu acho que o Gustavo Gomes. Você, Formiga, vai com o Gu Gomes? Gu Gomes também, pela consistência, muitas vezes poder de decisão até defensivo, né? Assim, salvando jogos bem agoniantes de um Palmeiras que tinha na defesa a sua principal característica, então acho que o Gustavo Gomes era fundamental ali. Eu acho que talvez o Flamengo de 19 pudesse ser campeão da Libertadores sem o Rodrigo Caio, talvez, tá? Pode ser que não fosse também. Mas eu acho difícil que o Palmeiras fosse bicampeão sem o Gustavo Gomes. Perfeito. Lugano de 2005, Formiga, ou Bastos de 2024? Rapaz... assim, o Bastos jogou muito também, mas aí eu acho que o Lugano é mais zagueiro também, e foi muito bem num time que também era muito seguro, uma liderança absurda. Aí eu acho que ele vai ganhar por ser mais jogador e, enfim, foi mais emblemático também na campanha, né? Se a gente lembrar do São Paulo de 2005, acho que entre os 3 principais nomes, 4, o do Lugano vai vir. O Botafogo de 23, o Bastos, acho que ele vai aparecer ali depois de muita gente, né? Por mais que ele tenha jogado uma barbaridade, né? E o fato de não ter jogado a final também acaba sendo ruim para ele, né? Do ponto de vista da memória, né? Sim. Você vai com quem, Vess? Vou com o Lugano também. E olha que o Bastos foi muito bem, inclusive surpreendentemente no sentido de que ele não tinha confiança talvez dos próprios botafoguenses no início do ano, mas acho que superou com muita qualidade, mas o Lugano foi excelente, né? Então... vou de Lugano. Boa. Até aqui, só os paulistas ganharam os duelos, tá? Os 3 que apareceram de São Paulo de 2005, os 3 levaram. VS, Fábio Santos, de 2012, ou Alex Telles, de 2024? Assim, o Fábio Santos era o lateral ideal para aquele Corinthians, né? Para o que ele fazia.
mas acho que num geral de importância e de ter encaixado e resolvido um problema do time, né? Eu vou votar no Alex Telles, acho que ele foi muito importante, cadenciando o jogo, jogando bem, alguns jogos difíceis do ponto de vista de tensão, e ele tranquilizou, afinal jogou pênalti, muito bem, bateu o pênalti, na prática o gol do título, né? No oficial o gol do título é dele também, então cobrando pênalti, embora o Fábio Santos também seja ótimo, ou era ótimo cobrando pênalti, mas eu voto no Alex Telles. Acho que nós três votaríamos no Felipe Luiz, se pudéssemos, né? Porque de novo, ou não. Então, é porque a final do Felipe Luiz de 19 é muito ruim, né? A final é de muito ruim, mas os 4 jogos que ele faz contra Grêmio e Inter é num nível absurdo, né? Só porque, de novo, são no máximo 4, então por não exemplo, vai ter mais o programa polêmico lá do Fla de 19 contra o Flu de 2023... Eu, depois, fazendo uma autocrítica, eu mudaria meu voto. Eu acho que o Felipe Luiz foi melhor que o Marcelo. O Felipe Luiz de 19 foi melhor que o Marcelo de 23. Então, por exemplo, eu acho que sim, mas... Como ele não tá aqui, só porque aqui, às vezes eu... Né? Você vai com quem, o Morfi, Alex Telles ou o Fábio Santos? Eu quero só tirar uma dúvida aqui, olhando para a temporada do Fábio Santos. Eu tenho uma dúvida porque o Alex Telles chega depois, né? Ele pega o mata-mata. Então, assim, ele joga menos. O Fábio acho que joga todos os jogos. Exemplo do que foi o Felipe Luiz, o Rafinha. O Fábio joga 14 jogos, né, naquela campanha. Difícil, cara. É que eu acho que o impacto do Alex Telles foi muito grande mesmo, né? É complicado, velho. Complicado. Mas eu vou no Alex Telles, assim, eu vou pelo impacto e por uma resolução de problema. E eu acho que pegou no pior momento, né? O Botafogo teve que pegar 4 campeões de Libertadores, o mata-mata daquele Corinthians também foi muito enrolado ali, e o jogo eu acho que passava muito pelo Alex Telles do lado esquerdo. O Corinthians era muito consistente, eu acho que ele é talvez o grande campeão brasileiro de Libertadores do século, tá? Assim, campeão invicto, um time muito dominante ali, que eu acho que só foi reconhecido depois. No momento ali, eu acho que a gente não tinha noção da segurança que era aquele time, o que ele fez contra adversários muito difíceis. O mata-mata do Corinthians é bizarro, mas eu acho que o Fábio Santos não era um dos principais jogadores ainda. Acho que ele ficou até mais importante depois. O Alex Telles, ele já chega sendo muito fundamental, né? É pau a pau essa disputa, velho. Muito difícil. Que eu acho que o Alex Telles já chega com um tamanho que o Fábio Santos conquista no Corinthians, né? Sendo campeão brasileiro em 2011. Que ele é campeão brasileiro em 2011 já, e depois da Liberta em 12. Ali, eu acho que ele já tem um tamanho importante, assim. Mas acho que quando ele chega no Corinthians, ele não tem, tanto que ele chega para ser reserva do Roberto Carlos, né? Exato. Vamos começar o nosso meio campo, Formiga, com o Mineiro, de 2005. Então é o último do São Paulo que aparece aqui, né? Ou o André, de 2023, do Flu. Cara, esse voto ele vai muito na memória das pessoas de um jogador que fez gol de título mundial depois e tal, mas assim, eu tenho poucas dúvidas de que eu acho que assim, o André tem mais domínio de ação de meio campo do que o Mineiro. Adoro o Mineiro, acho que teve uma carreira brilhante depois, foi embora para a Alemanha e tal, mas ele era uma peça fundamental no Fluminense, e sem ele não existiria, tanto que quando ele foi embora, outras coisas aconteceram, mas em parte o meio-campo do time se destruiu, né? E já tinha sido quando ele machucou, né? Exatamente. Eu vou de André aí, velho. Eu vou de André. Vai de André também? Eu vou de André também pelo impacto da importância do time. O Mineiro, ele fazia um meio-campo que ele tinha muitos... que ele era importante, mas outros eram muito importantes também. Né? O André, eu acho que ele era uma peça central para o modelo do Fluminense, né? E acho que isso ficou muito caracterizado depois, quando ele se machucou e ficou muito tempo afastado, o Fluminense morreu, e depois que ele foi embora, o Fluminense ainda tendo problemas com isso. Eu acho que ele é mais jogador também, né? Se a gente fosse pro desempate de bola, eu acho que o André joga mais bola. Talvez de habilidade sim, mas talvez, acho que tá em um debate de quem é um melhor volante. Talvez, eu acho que quem é mais depende volante... pra fazer o quê, né? Pra fazer saída, não tem nem dúvida que é o André. Também depende de que tempo. E o Mineiro não era volante só de brucutu, não. Saía pra jogar também. Tanto é que o gol do Mundial é um gol de um volante que sabe subir algumas linhas ali. Mas eu acho que nas campanhas específicas, eu acho que o André foi melhor e mais importante. Esse aqui eu acho, assim...
pode ser até que não seja um voto difícil, mas eu acho um duelo nivelado bem por cima. Paulinho de 2012 ou Marlon Freitas de 2024? Eu acho muito difícil. Porque o Marlon Freitas foi fantástico, mas eu acho que o Paulinho foi melhor. O Paulinho fazia coisas de compensar muitas coisas do time. O Paulinho fez gol decisivo, embora o Marlon Freitas tenha chutado a bola que sai do primeiro gol, né? Naquela época o Paulinho de fato era o elemento surpresa. O Paulinho, chamaram o Paulinho assim, parecia, voltava para marcar, ajudava o Ralf, mas ainda ajudava a Alex e a galera da outra linha, fez gols decisivos. Então, é uma pena, porque o Marlon Freitas foi fantástico, mas eu vou de Paulinho. Pequeno Paulo, você vai de quem, Morfiguitos? Eu vou de Paulinho também. Eu acho que ele foi mais importante para o time, foi decisivo, inclusive, né, com talvez o gol mais importante daquela campanha ali, o gol contra o Vasco. Contra o Santos, né? Não, contra o Vasco. Contra o Vasco. E eu acho que o Paulinho, inclusive, até hoje, na época ele era raro, eu acho que aquele ataque ao espaço poucos faziam com tamanha precisão, e hoje, se você olhar, tem poucos também que fazem, assim, porque não é um movimento fácil de leitura, não é nem que o cara não tenha habilidade, eu acho que a gente tem vários meias que podem fazer isso. Eu acho, inclusive, que o Paulinho faz esse ataque à área melhor do que caras que são mais habilidosos que ele. Por exemplo, o Paulinho faz essa leitura de atacar espaço melhor que o Paquetá, por exemplo. Eu acho que ele percebe esse espaço melhor que o Paquetá, ele faz isso mais do que vários caras que estão aí hoje. Então, acho que hoje ele no Liverpool do Arne Slot, ele ia se dar muito bem ali, por acaso. Mas eu vou de Paulinho aí. E aí agora o Danilo no Corinthians, tá? 2012, contra o Arrascaeta, e aí 19 ou 22? Arrasca, né? Eu acho que o Danilo foi muito importante, tudo dando tempo ao jogo, dando calma ao jogo, decidindo, inclusive. Mas o Arrasca fez tudo isso também, né? E foi mais decisivo também, enfim, foi mais genial. Acho que o Arrascaeta foi uma peça fundamental nas duas conquistas aí. E acho até que o Arrasca de 22 é mais jogador do que o de 19. Vai de Arrasca também? Vou de Arrasca, e concordo. Acho que, inclusive, o Arrasca de 22, o Pedro chama muito pelo número de gols, né? Então o Pedro foi rei da América, por exemplo. Eu acho que aquela temporada o Arrascaeta jogou melhor até que o Pedro, na minha visão de futebol. Então acho que o Danilo acaba perdendo aí para um jogador que foi num nível assim absurdo, embora ele tenha sido muito importante nos dois, né? Tanto no São Paulo quanto no Corinthians. Mas acho que o voto é no Arrasca. O Arrasca jogou melhor nesses títulos aí. Então é Arrasca. Rafael Veiga, 2021. Bruno Henrique, 2019. Cara, é difícil, né? Porque o Bruno Henrique de 19 é o melhor jogador da Libertadores, né? O rei da América foi o Gabigol, mas o melhor jogador da Libertadores é o Bruno Henrique. E o Veiga foi muito importante, de gols decisivos, gol em final, mas eu acho que ele não jogou no nível do Bruno Henrique de 19, não. Vou votar no Bruno Henrique. Você, Bruno Morfiga? Eu vou de Bruno Henrique também. Eu acho que assim, fundamental, decisivo, é mais plástico de ver jogar também. Até numa comparação de quem eu preferia ver no meu time, eu acho que eu preferia ver aquele Bruno Henrique do que o Veiga, que, assim, de novo, foi gigantesco, absurdo, muito importante. Mas aqui é uma escolha entre só cara grande, não tem ninguém a passeio aí, né? Então vai ser tudo muito difícil mesmo, mas eu vou de Bruno Henrique. O voto que vocês falaram pouco a tempo foi o primeiro, né? Que tinha o Rogério Ceni. Todo o resto, eu não acho votos muito tranquilos, apesar nem de todos terem sido 2-0. Nem Cicinho e Samuel Xavier foi poupa-tempo, e olha que entre qualidade de jogador, acho que há um abismo grande entre os dois, mas o que o cara jogou na campanha... Exatamente. A campanha. Bruno Henrique, né, Formiga? Tá. Neymar ou Gabigol? Bruno Formiga. É bizarro. Aí Não, mas, cara, assim... Não tem como, né? Pelo amor. Não tem como, assim. Primeiro que o Neymar foi decisivo, foi melhor jogador, foi artilheiro e é o Neymar, porra. Então, e fez gol na final também. E fez gol na final também, então não tem muito o que debater. Apesar do Gabigol elevar o sarrafo num nível lá no alto também. Foi muito importante, foi decisivo. Mas é preciso lembrar, né? Não foi nem o melhor jogador da Libertadores eleito à época. Depois ele ganhou lá o Rei da América do El País, mas o oficial, o anel da Bridgestone na época, quem ganhou foi o Bruno Henrique. Na Libertadores do Santos não houve debate algum, assim.
e era uma criança, né, decidindo uma Libertadores, sendo o melhor jogador, sendo artilheiro, fazendo gol em final, jogando muito em mata-mata, lance plástico, ele entregou tudo o que tinha para se entregar ali, do que se espera de um protagonista. A beleza do jogo, o poder de decisão, a consistência, gol grande, tudo, pô. Quantidade, então é Neymar. O que eu acho que só aumenta, porque a gente já citou aqui, a consistência defensiva que aquele Corinthians tinha de ter eliminado o Santos do Neymar no ano seguinte para conseguir ser campeão da Libertadores. E se passa ali, provavelmente vai ser bicampeão. E com certeza o Neymar de 12 era melhor que o Neymar de 11. Então. Inclusive o Neymar é artilheiro da Libertadores caindo na semifinal. Caindo na semifinal. Nas quartas, não? Não, quartas é contra o Vasco. Ah, é verdade. Você vai com o Neymar também. Vou com o Neymar também, apesar da Libertadores do Gabigol ser histórica, né? Sim. Gols da classificação contra o Emelec, gol da classificação contra o Inter, fez 2 gols no 5-0 contra o Grêmio e os 5 minutos finais numa atuação dele que era uma atuação de ser vilão e virou um herói absurdo. É muito grande, mas não dá pra comparar com o Neymar. Peraí. Emerson Sheik, campeão com o Corinthians da Liberta, ou Germancano, campeão com o Fluminense da Liberta? Apesar dos 4 gols... 4? Ou 3? Na final ele faz 2, contra o Santos ele faz 2 também no primeiro jogo, né? O Sheik, apesar dos 4 gols na semifinal e final, eu acho que é Cano, né? O Cano jogou muito tempo, as eliminatórias inteiras, já tinha sido muito importante na fase de grupos. Acho que o Sheik aparece ali mais na final e na semifinal. Os gols deles vão ser históricos para sempre para o Corinthians. Mas eu acho que o Cano foi melhor e maior também, talvez, né? É Germán ou Formiga? É Germancano, pô. A Libertadores dele, ela beira a perfeição, né? Porque ele vai bem desde a fase de grupos, fazendo gol em jogo gigante, gol de tudo quanto é jeito, gol na final. O Cano é impressionante. A Libertadores do Cano, ela é impressionante, né? E ela já tá aí entre as Libertadores com mais gols em uma só edição, né? O Cano fez um campeonato absurdo. É uma pena que, assim, o programa propõe cariocas contra paulistas, né? Porque se a gente fosse olhar a posição mesmo e fosse fazer um time, um bololô todo aqui, o Gabigol provavelmente disputaria com o Cano e o Sheik com o Neymar, mas... E aí ia ser o Neymar ganhando do Sheik e ia ser uma porradaria grande entre Gabriel e Cano, porque acho que a Libertadores dos dois é uma parada louca. Que já fizemos, né, Gabriel e Cano, naquele Fla-Flu. Exato. E é uma disputa absurda, né, que o Gabriel foi também para um lugar místico muito, muito seguro, né, quase intocável, assim, porque são 2 gols muito loucos ali e tal. Mas enfim, não vou nem estar nessa seara aí, a disputa não é essa, mas aqui eu vou de Cano. Agora eu quero ver. Abel Ferreira ou Jorge Jesus, Bruno Formiga? Cara, aí eu vou pelo que eu acho que, assim, são trabalhos difíceis. É que o Abel ganhou 2, né, velho? É bizarro, assim, uma não é fantástica, assim, a de 20. Eu acho que esse Palmeiras tem entrado em umas discussões, eu tenho visto umas tier lists sobre campeões de Libertadores, aí tem times míticos, brabos, e não sei o quê, e mais ou menos, e normalmente esse Palmeiras de 20 entra nos brabos, ele entra na segunda prateleira. Eu discordo, eu acho que o bicampeão é bem melhor do que o de 20, que faz uma final ruim, que faz enfim, inclusive a gente caminho, né? Exato, a gente ainda estava conhecendo também São o que era Paulo, o trabalho Galo do Abel ali. E Flamengo. Exato, é bem mais difícil e tudo. Mas dito isso, velho, assim, a racionalidade da parada diria pra gente votar no Abel, né? Mas eu acho o time do Flamengo é histórico, é muito mais legal de ver jogar, é um time que é referência. Eu preferiria ter o meu time treinado pelo Jorge Jesus de 19. Qual o Abel que eu ia escolher? O de 20? Com certeza não ia escolher. O de 21, eu acho que eu ia ficar na dúvida. Meu irmão, caraca, que voto difícil. JJ. Tentou. Tentei, mas não... Você, Vitor Sérgio. Já que a gente tá votando aqui em quem jogou melhor, né? Então, acho que aí a gente tem que fazer também quem tirou um trabalho melhor ou quem tirou times melhores. E aí eu acho que ganha o Jorge Jesus, né? Acho que ganha o Flamengo de 19, que é um time que na nossa percepção de agradar, de ver jogar e muito...
muito destacado. Então, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Jorge Jesus. Aí eu tenho uma pergunta a fazer aos dois. Você tem um time, você comprou um time, você tem uma SAF, comprou um time, você vai comandar um projeto. Você contrata JJ ou Abel Ferreira? Caramba. Então, eu acho que o Jorge Jesus já está provado aí, inclusive o Flamengo sofreu disso, né? Que tem problemas aí de longo prazo, né? Pelo visto, né? Mas enfim, mas de modo geral ali, acho que eu contrataria o Jorge Jesus. Você, Morfi? É difícil, cara, assim, é difícil. Mas, sei lá, eu acho que se eu pudesse olhar o prime de cada um, o que eu gostaria de ver como produto final e modelo para vender, né? Falar, cara, eu quero criar uma parada. Eu acho que eu gostaria de ver um time do Jorge Jesus mais do que o time do Abel. Por mais que eu acho que o Abel entregue mais segurança, né? Mais consistência, menos volatilidade, assim, mais tempo e tal. Mais comprometimento, né, no longo prazo. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos o famoso 6-5 no time, 6-6. 6-5 para os paulistas, tá? 6-6 contando o treinador. Bem equilibrado este programita aqui. Rogério Ceni, Cicinho, Gustavo Gomes, Lugano e Alex Telles. Então a nossa defesa é quase toda composta pelos campeões de times paulistas. André, Paulinho, Arrascaeta, Bruno Henrique, Neymar, Cano, treinados por Jorge Jesus. Eu acho que diz muito sobre... É bem um estereótipo esses votos aqui. Eu acho que fala muito sobre o que eram os times, segurança contra um pouco mais de ousadia e inventividade. Eu acho que acaba falando um pouco das cidades também, né? Uma cidade mais de trabalho e segurança, outra de curtição e praia e não sei o quê. Se a gente for para os estereótipos, eu acho que está tudo muito bem representado aí. Acho que estereótipos das cidades, mais do que do futebol dos clubes, porque aí acho que teria que ser... Mas eu acho que esses campeões que a gente escolheu aí, a gente tem times muito seguros, campeões paulistas muito seguros e campeões cariocas muito ofensivos, ousados. Um trabalho do Diniz muito autoral, do Jorge Jesus muito autoral, do Arthur Jorge muito ofensivo e que terminou numa final, tomando uma decisão que eu acho que dificilmente nenhum dos técnicos paulistas campeões ele faria, que era não substituir e organizar com o que tinha. Eu duvido muito que o Tite tomasse aquela decisão em 2012. Eu duvido Perdendo o volante? Não sei. Perdendo o Paulinho? Eu duvido. Acho muito difícil. Eu duvido que o Abel tomasse essa decisão. Porque uma coisa é você perder um atacante... um zagueiro, sei lá. Cara, volante. Tudo bem, mas você consegue, dependendo dos jogadores que você tem. Jorge Henrique era um cara que ajudava pra caceta marcando. Você daqui a pouco consegue fazer ele fechar ali. Eu acho difícil. Uma linha de eu tô falando que eu acho que podia ser que ele fizesse, mas eu acho que eu ia ficar surpreso. Eu ia ficar surpreso. Eu duvido que o Abel fizesse, duvido. E talvez o Paulo Autuori fizesse em 2005 e o Paulo Autuori não é paulista. O Muricy se perde o segundo volante, quem era o Arouca, não? O Muricy no São Paulo? O Muricy também acho que dificilmente faria. Se ele perde o Arouca ali, eu acho que ele mexeria. Eu também acho. Eu também acho. Não sei. Enfim, boas discussões para vocês terem nos comentários, tá? Tchau, beijo. Até a próxima.